Empezamos ahora con una co-presentación de doctores Virgilio Correa y José Silva Ruivo. Un pequeño cambio del programa es que inmediatamente después de esta comunicación tenemos un debate solamente sobre esta comunicación. Por los participantes va al tren esta noche. En fin, con este empezamos con la comunicación sobre un cuarto de século de investigación arqueológica en Conímbriga. Y Virgilio empieza y después José. Pues, buenas tardes. De empezar por agradecer la invitación a estar presente en esta mesa redonda que nos da la oportunidad de explicar algo de lo que hemos hecho en los últimos años, en el último cuarto de siglo en Conímbriga, una iniciativa de alguna forma paralela a la iniciativa de las mesas redondas de Lusitania, para que de que hemos aprovechado muchísimo y de alguna manera hemos intentado dar algún modesto contributo. Pues y para empezar ya, Ruivo va a explicar lo suyo. Melhor que hable em português, porque para mim é mais sencillo. Me van a desculpar. Bom, no fundo, o meu colega Virgílio Correia já disse do que é que vai tratar a nossa comunicação. E vou começar, antes de mais, por fazer um brevíssimo apanhado do que foi a investigação arqueológica em Conímbriga desde os finais do século XIX, para depois então nos centrarmos sobre aquilo que nós consideramos terem sido os progressos que temos conseguido fazer sobre o conhecimento de Conímbriga nos últimos 25 anos, genericamente falando. Obrigado. O que vou dizer é subejamente conhecido. Conímbriga é um sítio arqueológico de referência não apenas na arqueologia portuguesa, mas na arqueologia hispânica e até na arqueologia da época do período romano ocidental. E a maior parte de vós conhecem seguramente alguma coisa sobre a história de Conímbriga. Isto para dizer que, de facto, as primeiras intervenções em Conímbriga datam de finais do século XIX, sendo a intervenção mais importante a realizada mesmo no final do século, em 1899, sob o patrocínio da rainha Dona Amélia, e foi nessa intervenção que se fizeram as primeiras escavações, sondagens, melhor dizendo, de vulto. Se levantou a primeira planta do sítio arqueológico Baixo Imperial, digamos, e se levantam os primeiros mosaicos. Depois temos aqui um hiato, uma paragem de cerca de 30 anos, e em 1929, 1930, por ocasião de um congresso internacional de pré-história que se desenrolou em Coimbra, o Estado português compra os primeiros terrenos, que ficaram conhecidos como os terrenos da Faculdade de Letras, uma vez que foram comprados pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que conduziu as primeiras escavações para levar os visitantes do Congresso a Conímbriga. E com isso conseguiu criar um elan que se traduziu rapidamente no interesse do Estado português pelo sítio arqueológico, na aquisição da totalidade da zona situada dentro da muralha Baixo Imperial, que na altura se pensava que era a única muralha de Conímbriga, e pelo início dos trabalhos, nos anos 30, 40 e 50, em que são escavados alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade, como a Ínsula do Aqueduto, as Termas do Aqueduto, a Casa de Cantáber, a Casa dos Esqueletos e a Casa dos Repuxos. E a escavação é acompanhada de um projeto de restauro desses edifícios
numa tentativa de começar a interessar também o público pelo sítio arqueológico. Nos anos 60, logo no início dos anos 60, é inaugurado o Museu Monográfico de Conímbriga e, logo pouco depois, desenvolve-se uma grande campanha de escavações, conduzida por uma equipa luso-francesa da Universidade de Bordeaux e da Universidade de Coimbra, cuja intervenção se centra na parte monumental da cidade, sobretudo no Fórum e nas termas, e como resultado dessa intervenção é elaborada, é publicada a primeira grande síntese que traça a evolução histórica da cidade, as Fui de Conímbriga, que são ainda hoje uma obra de referência para todos os especialistas, sobretudo da Península Ibérica, sobre o período romano, construindo-se aqui, efetivamente, um discurso histórico que vai permanecer praticamente inalterado até aos anos 90. Na sequência desta publicação, praticamente a investigação em Conímbriga parou, porque se achou que se tinha atingido um nível de conhecimento muito avançado, muito desenvolvido, e entendeu-se que não havia interesse na continuação dos trabalhos, até chegarmos à década de 90 e, sobretudo, aos anos 2000, já com uma nova direção no museu, com uma outra perspectiva sobre o sítio, em que aí sim se entendeu que tínhamos que voltar a trabalhar e a investigar e ver Conímbriga numa outra perspectiva. Ora bem, e de facto a investigação que se desenvolveu em Conímbriga, sobretudo a partir de 1991, e eu consideraria 91 o ano marcante, porque é o ano em que o meu colega Virgílio Correia faz as primeiras sondagens no anfiteatro de Conímbriga. Digamos que essa investigação acrescentou um conhecimento substancial, mesmo considerando que estamos a falar de investigações muito pontuais, muito localizadas em diversos setores, mas que nos permitiram dar um grande salto qualitativo. E a esse nível consideramos, sobretudo, 4 aspectos: as ocupações tardias, a arquitetura pública, a arquitetura doméstica e a arqueometria. Isto implicou não apenas a intervenção no terreno, como também o recurso a novas técnicas de análise dos materiais e do próprio sítio. Um bom exemplo disso, por exemplo, foi uma coisa que fizemos recentemente, em que recorremos à prospecção através do georradar, da resistividade magnética, e em que depois fomos comprovar no terreno o resultado dos testes inicialmente feitos com estes métodos de prospecção. Bom, e em primeiro lugar, falando das ocupações tardias, que são talvez aquelas ocupações que mais vestígios arqueológicos, ou melhor dizendo, mais testemunhos deixaram no sítio arqueológico, mas foram também aquelas que, sobretudo nas escavações mais antigas, e nomeadamente nas escavações luso-francesas, foram de alguma forma um pouco, enfim, eu não queria usar a palavra desprezados, porque é um termo depreciativo, diria talvez ignorados. E isso deve-se basicamente a 2 razões. Por um lado, porque nos anos 60 havia ainda um desconhecimento substancial das ocupações pós-romanas. Não se conseguia muito bem identificar alguns dos materiais, e depois também porque, na altura, os investigadores estavam muito centrados em períodos específicos da vida da cidade, nomeadamente nos períodos do Alto Império, nomeadamente na questão do urbanismo augustano, do urbanismo flaviano, e isso fez com que, de facto, as fases mais recentes, que ainda por cima são fases que não deixaram vestígios de grande entidade, fossem de alguma forma desprezados. Um bom exemplo disso é a forma como os níveis tardios são frequentemente descritos pelos escavadores
como os níveis bárbaros, o lixo bárbaro. Quando nós chegamos à conclusão que com uma escavação mais criteriosa das lixeiras, das bolsas, que encontramos por todo lado em quantidades impressionantes em Conímbriga, com a análise desses materiais, com uma datação, por exemplo, por carbono 14 desses materiais, conseguimos reescrever as fases de ocupação tardias, conseguimos inclusivamente analisar, identificar e classificar as cerâmicas. Temos aqui um exemplo de algumas cerâmicas tardias que nos anos 70, sobretudo na sua tese sobre a cerâmica comum, local e regional de Conímbriga, que depois deu origem ao volume 5 das FUI de Conímbriga sobre a cerâmica comum, o professor Alarcão, na altura, considera estes materiais como materiais tardo-romanos, e nós agora não temos dúvida que estamos a falar de materiais do século VI, século VIII e IX. Portanto, e eventualmente ainda mais tardios. Obrigado. De facto, uma escavação cuidada destes níveis, com registro das estruturas, com a recolha dos materiais associados, nomeadamente os restos faunísticos, por isso das escavações antigas, sejam luso-francesas, sejam anteriores, não há praticamente um fragmento de osso que tenha sido conservado. E isso hoje dá-nos muitas informações, não só pela questão das datações, como também pela análise da alimentação, da fauna, porque não falamos apenas de criação de animais, falamos também da caça, dá-nos informação sobre a economia e, portanto, e quando falo em economia, falamos em atividades pastoris, cinegéticas, agrícolas, associadas a estes, portanto, ao estudo destes restos faunísticos, e, obviamente, a datação destes materiais por carbono 14 mostra-nos uma ocupação bastante importante, já da Alta Idade Média, como podem ver aqui, por exemplo, apresento aqui, não sei se conseguem ver, as datações obtidas, por exemplo, para a Casa do Mediano, para os restos faunísticos, para as lixeiras da Casa do Mediano Abecedado e para a zona do anfiteatro, da muralha anfiteatro, de facto nos mandam para os séculos VII, VIII, IX, X e ainda mais tardios. Já agora, obrigado, Virgílio. Pronto, aqui é uma amostra da escavação de alguns destes espaços. Alguma desta escavação é recentíssima, por exemplo, o diapositivo aqui que está por trás de mim, portanto, do meu lado direito, o vosso lado esquerdo, será assim. É uma escavação que terminou há cerca de 2, 3 meses. Mas, como podem ver, estamos a falar de intervenções muito pequenas, muito pontuais, que dão resposta, muitas vezes, a problemas muito concretos. Vamos seguir. Em relação à arquitetura pública, nos últimos 25 anos fizeram-se escavações e desenvolveu-se uma investigação variada, com informação bastante rica, sobre o anfiteatro. O anfiteatro, que era um edifício que praticamente foi identificado tardiamente, sobre o qual apenas se fez intervenção a partir de 91. O meu colega Virgílio Correia teve a oportunidade de apresentar os primeiros resultados da escavação das sondagens feitas no anfiteatro, precisamente. A Basílica do Fórum, que foi na década já de 2000 também reintervencionada, a Basílica Paleocristã e sobre as termas e a engenharia hidráulica. Bom, como eu já disse, as primeiras intervenções no anfiteatro realizaram-se em 1991 e 1993, permitiram identificar claramente o limite nascente do edifício. Em 2001, uma nossa colega fez mais algumas sondagens que permitiram identificar claramente o nível de enchimento da média cávea do anfiteatro. Em 2006 e em 2011, o nosso colega Adrian de Man
identificou os vomitória, portanto, que davam para as traseiras, digamos assim, do fórum, portanto, a entrada sul do edifício. E em 2013 e em 2016, que não está aqui assinalada, intervenções conduzidas por mim e aqui pelo meu colega Virgílio Correia, permitiram verificar que algumas zonas que nós pensávamos que podiam estar associadas ao anfiteatro, de facto não estavam, e inclusivamente permitiram-nos, penso eu, neste momento eu dou isso como uma conclusão adquirida, perceber que provavelmente a tese que nós tínhamos de que a construção da muralha tardia estava associada à demolição do anfiteatro, esta tese é capaz de não estar bem correta. Para mim, neste momento, e em função dos dados que tenho reunido das escavações, há claramente um momento intermédio. O anfiteatro provavelmente é amortizado, se calhar 1 ou 2 ou 3 décadas, não sabemos neste momento, antes da construção da muralha tardia. Nisso, penso que neste momento não temos grandes dúvidas. Obrigado. Quanto à Basílica do Fórum, há também uma intervenção em 2001 e em 2004, realizada no terreno pelo professor Pedro Carvalho, com a colaboração do professor Alarcão e do meu colega Virgílio Correia. São 2 pequenas sondagens também, cujo dado mais relevante é, de facto, a conclusão de que a construção da Basílica, enfim, da dita Basílica de 3 naves de Conímbriga, não deverá ser anterior a meados do século I. E um bom indício é esta tessera que aparece ali, que copia no anverso um denário ou um áureo de Nero e Agripina, cuja, portanto, a cunhagem do denário que serviu de inspiração a este modelo, esta tessera, não pode ser anterior ao início, obviamente, do reinado de Nero. E também a ideia que nos fica de que a amortização do espaço para a construção do fórum, dito, enfim, flaviano ou flavio-trajânico, não deverá, pelos dados que recolhemos nesta intervenção, pelos níveis de amortização, não deverá ser anterior, não provavelmente do período flaviano, mais provavelmente do período trajânico, não deverá, portanto, ser anterior a finais do século I e inícios do século II. No caso da Basílica Paleocristã, entre aspas, a dita Basílica Paleocristã de Conímbriga, eu tenho para mim que haverá outros espaços de culto, provavelmente mais importantes por escavar em Conímbriga. De qualquer maneira, a verdade é que em 92, portanto, Teresa Campos Coelho e Justino Maciel identificam um setor, um espaço que associam à Basílica Paleocristã de Conímbriga. Em 2004 e 2008, as escavações do professor López Quiroga, da Universidade Autónoma, levam-no a publicar um trabalho em que reinterpreta a Basílica como um edifício de culto cristão, cuja construção defende no século VIII, entre o século VIII e X, e recentemente a equipa do museu, juntamente com alguns colegas que têm centrado a investigação deles sobre Conímbriga nos últimos anos, vem refutar um pouco esta tese do professor Quiroga, voltam a atribuir uma função basilical ao edifício e situam a construção ou a fundação basilical deste edifício no século V, que me parece, a mim pessoalmente, provavelmente uma tese mais defensável. Por fim, outra área em que houve um grande salto qualitativo em termos de investigação em Conímbriga, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, foi ao nível das termas e da engenharia hidráulica, com os trabalhos da nossa colega Pilar Reis, que desenvolveu uma parte importante da investigação dela sobre os equipamentos termais e a água e a engenharia hidráulica em Conímbriga, não só pela escavação
de uma parte de um edifício termal, embora tenha sido uma sondagem localizada de um edifício termal, como também pelo facto de ter estudado detalhadamente os sistemas de abastecimento de água, nomeadamente as canalizações e toda a engenharia hidráulica associada à água em Conímbriga. Eu não vou tomar mais tempo, vou passar a palavra ao meu colega, porque ele ainda tem caminho para fazer. Muito bem. Então, se não se importam que eu continue em português, vou tentar falar também devagar. Um outro projeto em continuidade que decorreu em Conímbriga teve como alvo a arquitetura doméstica, que na escavação anterior, ainda que sempre tenha estado presente entre os achados, nunca tinha sido sistematicamente tratada e estudada. Para abreviar, já que já tem havido outras oportunidades de apresentar esta investigação noutras reuniões científicas e, porventura, alguns elementos de assistência poderão ter uma sensação de déjà vu que talvez não seja agradável. Para simplificar, basicamente o que se passa é que em Conímbriga conhecem-se 27 edifícios domésticos distintos que permitem identificar 72 unidades residenciais que se podem agrupar em 5 grupos, 5 tipos, aqui a palavra tipo não me agrada, em 5 grupos, 5 funcionalidades distintas, em 5 agrupamentos de unidades residenciais. Isto permite, pelo menos para o centro da cidade, fazer com algumas imaginações educadas para os edifícios que estão apenas parcialmente escavados, a fazer uma análise do que seria a distribuição das funções urbanas. A azul tem os edifícios públicos, a vermelho aquelas as residências que se podem classificar como domos, como residência de prestígio, e a amarelo as partes, digamos, de uso residencial não de prestígio, e a verde as zonas provavelmente destinadas ao artesanato e ao comércio. E isto é, de alguma forma, uma amostra interessante de como funcionava um centro da cidade, que aqui talvez o mais impressionante, de alguma forma, e talvez mais contrastante com outra situação, é a da profunda segregação do bairro das residências de prestígio, que estão todas muito agrupadas e não disseminadas pelo padrão urbano, como noutros casos. É interessante também porque é neste setor que nós encontramos modelos artísticos de grande prestígio, nomeadamente também a evolução do conhecimento noutros pontos, e nomeadamente na cidade de Roma, vem-nos dar informações importantes. Em cima, à direita, têm um dos tanques do piso superior da Domus Aurea de Roma, e acho que isto demonstra muito bem visualmente que é este o paralelo para esta arquitetura dos Stagni nos peristílios de Conímbriga, e a mesma coisa acontece com outros elementos cenográficos para que se podem ir buscar paralelos, nomeadamente em Pompeia, na Casa de Salústio, que têm também em cima à direita. Isto, digamos que são aqui dados que estão aqui apenas recolhidos devido ao seu interesse historiográfico, já que estão publicados noutras zonas. E a mesma coisa para algo que é importante e que se integra nesta nossa investigação, nomeadamente a continuação do estudo dos mosaicos, não tanto como um exercício de história da arte, mas sobretudo como um estudo, um avanço do que é a expressão ideológica desta arquitetura privada. Não me quero alongar muito mais nisto, até porque o tempo urge. No que diz respeito ao último ponto em que falávamos, o que diz respeito à arqueometria, que tem sido sempre um projeto, uma área de investigação muito cara a Conímbriga, e de facto a minha antecessora na direção do museu, a doutora Adília Alarcão, foi porventura a grande obreira do desenvolvimento e da introdução da arqueometria nos estudos arqueológicos em Portugal. O Ruivo já mencionou um elemento desse desenvolvimento, nomeadamente a utilização sistemática, creio que se pode dizer, das datações de radiocarbono na datação dos níveis tardios, porque temos contado com a colaboração
do Laboratório de Radiocarbono do Centro de Tecnologia Nuclear de Sacavém, que tem sido de uma colaboração extraordinária. Também no que diz respeito, por exemplo, à caracterização físico-química dos materiais cerâmicos de construção, de que já foram apresentados os resultados, creio que aqui na 5ª mesa redonda da Lusitânia, também a conjugação que foi possível fazer desse estudo arqueométrico com esse outro grande manancial, que é a epigrafia oficinal da cidade, deu resultados que nos parecem bastante vantajosos. Portanto, trago aqui apenas 4 outros exemplos de dados recentes, inclusivamente de investigações que estão em curso e, portanto, perdoar-me-ão se eu não for muito exaustivo nas informações que vou dar. Vou apenas tentar dar 4 ideias-chave sobre 4 classes de materiais: as ânforas, os vidros, os bronzes e os chumbos. No que diz respeito ao estudo das ânforas, que tinha sido material anfórico da cidade, que nas Fui de Conímbriga, por diversas circunstâncias, era a época, não foi muito desenvolvido. Foi possível recuperar esse estudo, aprofundá-lo, multiplicar por 10 o número de ânforas conhecidas na cidade, não porque as tínhamos ido escavar, mas porque as fomos identificar no material em reserva e, dentro desse material, identificar um novo tipo de ânfora que não estava até aqui descrito na bibliografia, que é esta pequena ânfora de tipo sui generis, e é esse o esquema que vos mostro, que é absolutamente claro que tem que ser atribuída a uma produção local, já que as amostras feitas sobre essa cerâmica coincidem perfeitamente com a caracterização precisamente do material cerâmico de construção, que esse é, óbvio e indiscutivelmente, de produção local. Ou seja, os mesmos barreiros davam barro para ânforas e para telhas. E como as telhas não viajarão muito, aí não haverá muita dúvida. Também sobre esta classe de material, a cromatografia gasosa determinou que estas ânforas serviram para vinho. Ou seja, temos dito de uma forma um pouco enfática, talvez demais, e perdoar-me-ão, que é a primeira identificação incontestável de ânforas vinárias na Lusitânia. Sobre os vidros, o que era dado como adquirido por alguns achados de vidro em bruto, de material não transformado em objetos, foram submetidos à análise. Primeiro, o panorama é bastante mais complexo do que à primeira vista parece, já que há vários grupos de matéria-prima para produzir vidro muito identificados, ou seja, não sabemos ainda se há produção de matéria em bruto para produzir o vidro em Conímbriga. O que provavelmente acontece, e estas são as conclusões que o nosso colega Mário da Cruz, da Universidade do Minho, tem desenvolvido, é que há para Conímbriga importação de pasta de vidro que depois é aí transformada em objetos, e aí sim há uma grande quantidade de subprodutos dessa manufatura que testemunham que ela teve lugar na cidade. Um outro elemento, este por acaso desformatou um bocado, mas creio que é possível ver o estudo dos chumbos e especificamente o estudo das canalizações de chumbo encontradas em Conímbriga, que há uma coleção verdadeiramente importante. Primeira observação, a identidade físico-química dos elementos de traço neste chumbo diz que isto é chumbo que vem, obviamente, das Minas do Sul, quer dizer, mas especificamente das zonas da faixa pirítica do sudoeste e da zona da Serra de Ossa Morena. Esse é um dado. Segundo, há em Conímbriga um conjunto de amostras nomeadamente ligadas ao cano principal do aqueduto, portanto uma obra claudiana, ao cano principal do aqueduto, que é chumbo primário, ou seja, é chumbo que foi utilizado para aquele cano e assim foi feito, enquanto as outras amostras mais tardias, nomeadamente as da Casa dos Repuxos, mostram, por terem
um baixo teor de níquel, que significa que o chumbo foi derretido várias vezes, e por um alto teor de estanho, que significa que houve soldas misturadas no próprio chumbo, que esse chumbo era reciclado. Ou seja, algures entre o período claudiano e os inícios do século II, digamos assim, instala-se na cidade o conhecimento do tratamento do chumbo, que passa a reciclar a matéria-prima que aí tem, e isto parece-nos um dado importante. Dado importante esse, que também se conjuga com a investigação. Esta ainda está bastante mais, num estado até bastante mais preliminar, que está a ser levada a cabo também com o Centro de Tecnologia Nuclear, do estudo desta grande série de objetos muito conhecidos em Coimbra, os mascarões de asa de cítula, que também, pela presença de moldes, sabemos que é produzida na cidade, ou não estaria aí os moldes e os seus produtos, em algum caso com coincidência absoluta dos objetos, e que isto aqui já estamos a falar de produções do século II, século III, mas temos também aqui um manancial bastante interessante para ver como é que ao longo do tempo e do período romano nesta cidade se criaram verdadeiramente atividades artesanais completamente novas, mas já com um determinado grau de requinte e de conhecimento técnico e de evolução técnica. Todos estes dados, eventualmente, contribuindo para, sobre aquela ossatura da ruína, sobre aquela ossatura dos edifícios que conhecemos, indo pouco a pouco preenchendo este esqueleto com o músculo de o que é que se fazia, o que é que se comprava, o que é que se vendia, enfim, fazendo verdadeiramente história urbana no seu todo. Era só isto que trazíamos. Muito obrigado.